tubo. Então, pessoal, hoje nós vamos confeccionar o vestido tubinho, né, parte da frente, costas, através do molde que nós desenvolvemos com a parte superior da blusa base e da saia reta, né? Então, nós temos agora um molde. O tecido que nós vamos usar é uma gabardine azul marinho, com um pouquinho de elastano. Ele deve ter em média 10 a 15% de elastano. Eu acho que 10% apenas. É um tecido bem firme, bonito e azul marinho. Nós pensamos em fazer o vestido pretinho, mas o azul marinho é uma cor tão elegante também, pouco usada, então decidimos inovar com o azul marinho. Esse é o último vídeo da nossa série, do nosso projeto Baú de Retalhos, Arte e Ofício, contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, através da ADTUC, Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado do Tocantins. Aqui nesse planejamento do corte, eu vou deixar uma margem maior, porque eu tenho que aplicar o zíper. Tô alinhando rente à auréola, o molde das costas, ó. Tô alfinetando no tecido. Lembrando que esse molde não tem margem de costura, então eu tenho que deixar um distanciamento para poder deixar a costura do zíper, do decote, o acabamento, ombro, lateral. E na dobra do tecido lá, eu coloco o molde da frente. Esse giz que eu estou demonstrando para vocês é uma casquinha de sabonete. Sabe quando a gente vai usando o sabonete, ele vai ficando já fininho? É um excelente giz para riscar tecido, porque quando lavar ele vai sair, ainda deixa perfumada aí a roupa. E não mancha, não tem risco nenhum, é macio, marca bem o tecido. Então eu estou contornando todo o molde com ele, né? Com uma chave Phillips, ó, com a pontinha mais gasta de parafuso, eu venho marcando os pontinhos, ó, onde eu preciso marcar, riscar a pence. Tanto lá embaixo na linha do quadril, quanto na linha do bojo aí, a parte do ombro que desce, né? E a linha do meio da cintura. Aí vocês vão ver que agora eu vou utilizar o nosso sabonetinho, marcando os pontinhos, e depois vamos traçar com a régua esse desenho da pence que está no papel, nós vamos transferir para o tecido, que vai nos auxiliar demais na hora de fechar essa pence à máquina, com bastante qualidade, ó. O mesmo desenho que está no papel, através do sabonete, eu estou transferindo. Essa pence fundamental, quando eu for fechar na máquina, vocês vão observar que eu começo a costura dela e quando chega nesse meio aí entre a cintura e a linha da cava, eu não mato a costura, eu sigo fazendo uma costura fininha para ficar uma costura bonita esteticamente. A pence sai do ombro e vai terminar lá na linha do quadril. Eu estou deixando uma margem de costura boa, porque nós vamos fazer um acabamento na overlock. Agora a parte do decote, que nós vamos fazer um acabamento no viés. A costura do ombro, ó, tô cortando fora da linha da nossa marcação. Isso é a folga de costura. Agora a cava. Essa parte que eu estou cortando é o molde da frente de um vestido tubinho. Já tá cortado. Eu vou alfinetar. Por quê? Porque o mesmo desenho da pence que eu fiz nessa parte aí, nesse lado, eu vou virar agora e vou fazer na outra parte. Então, se eu não alfineto, o tecido dança muito e me confunde. Ó, como eu marquei com a pontinha da chave,
e a nossa mesa tá forrada, é macia, então ela realmente marca o tecido a ponto que eu venho agora e sei onde estão os pontinhos a serem ligados. Na linha do ombro eu faço esse pique para saber certinho onde eu começo fechando a pence ou termino, né? Agora nós vamos cortar a parte das costas do vestido tubo, do vestido tubinho. Observe que eu uso uma tesoura apropriada para cortar tecido, é uma tesoura maior, mais firme, com uma lâmina, um fio bom, uma tesoura de alfaiate. Para desenvolver a costura, gente, a gente tem que ter uma tesoura reservada para picotar papel, sabe? E na parte de cortar tecido, nós temos que ter a nossa tesoura de corte de tecido, porque isso também faz diferença. E essa tesoura de tecido, ela nunca deve estar cortando papel, cortando outras coisas, porque ela vai perder o fio, é um equipamento de trabalho, né? Então, é bom a gente cuidar das nossas ferramentas também. Olha só, o mesmo procedimento que nós fizemos de marcação na parte da frente, agora nós vamos fazer na parte de trás. Eu preciso marcar onde é o término do zíper, eu preciso criar, aí eu faço um pique, eu risquei com o nosso sabonete, mas agora eu vou fazer um pique. E depois eu preciso fazer o desenho da pence, assim como nós fizemos na frente. Faço pique de cintura, de quadril, para unir as costuras quando eu for unir frente e costas, ó. Com auxílio da chave Phillips, eu marco novamente os pontinhos para desenhar a pence onde eu vou costurar. Nós vamos passar a costura em cima desse risco do sabonete. Pronto, agora que nós marcamos a pence, já marcamos, cortamos frente e costas, eu vou tirar as tirinhas de viés para o acabamento do decote e das cavas. Como eu vou utilizar um aparelho de viés, né, para aplicar o viés no acabamento do decote e das cavas, o meu aparelho é de 3 centímetros, eu preciso tirar as faixas de viés de 3 centímetros.
Então, pessoal, agora nós viemos para a máquina, nós vamos abrir, ó, o nosso molde. Nós temos a marcação das pences, bem feitinhas com o nosso giz. Então, lá no finalzinho, a gente faz um retrocesso, ó, vamos começar a costurar um retrocesso. E eu vou costurando, vendo se está alinhado esse risco com o risco de baixo, ó, abri a pence, fechei ela novamente, mas eu não tiro a costura e aí eu vou passar uma costura estreitinha até encontrar outra pence e sair lá no ombro. Fica bem mais elegante quando a gente faz dessa forma. Assim que eu tirar e abrir a costura, vocês vão perceber. Pronto, concluímos o fechamento das pences da parte da frente, ó. Eu vou abrir para mostrar para vocês como que fica, ó. Então, passa a ser uma costura única do ombro até a linha lá acima do quadril. Agora, nós vamos preparar a pence das costas da mesma forma que nós fizemos a frente. Começa da parte menor, né, mais estreita, abre a pence lá na linha da cintura e finaliza ela suavemente. E agora que eu fiz numa parte, eu vou repetir a operação em outra parte, né? Para a preparação do zíper, ó, o que que eu faço? Eu vou, assim como a bainha lenço, fechamos novamente a pence, pegando lá da pontinha, com a costura fininha, um retrocesso, abre na linha da cintura e torna a fechar no fim da pence. Suavemente, gente, não é uma costura grosseira, tem que, ó, é uma costura bem suave. Pronto, as duas pences já estão fechadas, então o que que eu vou fazer agora? A gente fecha a parte inferior aí da saia, onde tem a marcação do zíper, para poder fazer o acabamento, né? E pregar o zíper.
Eu gosto de fazer o acabamento da seguinte forma, ó, uma barra bem fininha, como se fosse a primeira costura da bainha lenço. Ao invés de passar um overlock ou um zigue-zague, eu gosto de fazer essa barrinha, porque eu acho que dá também uma firmeza nessa costura central aí das costas, sabe? É uma bainha fina e depois a gente fecha a largura do espaço do zíper e fica ótima. Ó, fiz a bainha fininha até no alto, né? Até da barra até o decote das costas. E a mesma coisa agora. Viro pro avesso, né? Aí é bem fininha. Desço a agulha para alfinetar o tecido, aí eu solto o sapatinho para poder costurar. Bom, agora nós vamos unir, né, as duas partes das costas, deixando a abertura para a aplicação do zíper. Pronto, fechamos. Agora nós vamos partir para a colocação do zíper. Ó, abre. Vamos prender o zíper. Vamos conferir aí frente e costas, ó, as peças fechadas, peças preparadas, para dar sequência na confecção do vestido tubinho. Agora, pessoal, como eu quero as costuras laterais abertas, passar ferro e abrir a costura, né? Porque é um vestido acinturado, então eu vou fazer um acabamento em overlock na lateral da frente e na lateral das costas. Então, pessoal, agora que nós já fechamos as pences, fizemos o acabamento em overlock na frente e costa, nós vamos aplicar o zíper. Para isso, eu vou usar uma meia sapatilha, ó. Vou trocar o calcador da máquina para utilizar essa meia sapatilha, para costurar o mais próximo possível aos dentes do zíper, né? Próximo ao cursor. Com o zíper fechado, ó, eu alinho ele ao decote das costas e desço uma costura paralela e prendendo ele, né, alfinetando ele até o final, costurando o mais rente possível.
Agora nós vamos na overlock, passar o acabamento de overlock no ombro para poder fazer o decote, o acabamento do decote, né, no viés. Então, pessoal, nós vamos passar agora o acabamento da união do ombro, frente e costas, né? Feito isso, agora nós vamos voltar para a máquina reta para fazer o acabamento das cavas e do decote no viés. Então, pessoal, a gente fixa, eu fixei, lembra que eu cortei na medida do aparelho as faixinhas de viés, meu aparelho é número 3, então eu cortei as faixinhas com 3 centímetros, vou testar agora se está dobrando direito para poder fazer o acabamento do vestido. Agora vamos contornar o decote do vestido, né? Aplicando o viés e depois as cavas para poder fechar as laterais do vestido, já com o acabamento no lugar, o acabamento em viés.
Então, pessoal, nós fixamos o zíper, colocamos os viés de acabamento. Agora, essas pontinhas, nós vamos prender com retrocesso, ó, pequenininho. Retrocesso, ó, no começo e no final. E aí a gente vai fechando a lateral do vestido até a barra. Ó, lembra do pique na linha da cintura, o pique na linha do quadril? Eles estão aí embutidos na costura da overlock, mas eu consigo visualizar. E aí eu vou casando eles para que aí na barra dê certinho a costura, ó, o fim da costura. Agora o outro lado, a mesma coisa. Ó, nessa lateral eu quero que vocês observem que eu não costuro até o fim da barra, que eu quero deixar uma abertura, uma fenda aí para facilitar os movimentos, ó. Fiz um retrocesso, vou deixar uma abertura lateral. Ó, eu venho agora, abro a folga de costura e vou fazer esse acabamento, vou rebater na máquina, ó, em cima da costura da overlock. Agulha embaixo, porque eu vou circular, ó, sempre a agulha tem que estar embaixo quando eu vou movimentar o meu tecido. Faço um retrocesso para que não aconteça nenhum rasgo, nem descosturado. E desço novamente, indo para a barra do tecido. Então, pessoal, já fiz o acabamento aí da fenda, agora nós vamos marcar a barra para poder fazer a barra. E levar a ferro, ó, reforçar os cantinhos do acabamento aí com a costura aberta. Costura aberta, por isso que nós passamos a overlock separado na frente do vestido e nas costas. Aí nós vamos levar ele para passar a ferro, para assentar as costuras, marcar a bainha e finalizar o vestido.